Fala galera, de volta no Thiago na linha para trazer as informações do futebol para você e dizer que a gente tem novidades ali interessantes. Vamos falar sobre Luiz Henrique. Eu cantei essa pedra, hein? Eu cantei essa pedra aqui. Quando eu vi aquela história de Luiz Henrique no Botafogo, troca de Danilo. Eu falei, rapaz, quer ver que o Flamengo. Eu achei estranho, né? O Flamengo não querer o Luiz Henrique, né? Estão ali fechando com a Almada. E tem isso, tá? Também vamos falar sobre muita coisa. Tem Vinícius Júnior ainda. Mas vamos lá. Põe na tela aí. Apesar de ter fugido do pênalti, Vinícius Júnior sai grandão nessa Copa do Mundo, na minha opinião, tá? Foi muito importante, foi de fato o melhor jogador do Brasil, né? Aquele que, entre aspas, chamou a responsabilidade, menos no jogo contra a Noruega. E a gente tem aqui o Arsenal, né? Ali com interesse no jogador e tal. E a gente tem esse valor aqui absurdo, né? A gente tá falando que o atual valor de mercado do Vinícius Júnior é 140 milhões de euros. Rapaz, cerca de 810 milhões de reais. Mais um pouquinho ali, chegava ali no bilhão, né? Existe o interesse do Arsenal, mas ainda não abriu negociações. E a pergunta é: será que o Vinícius Júnior sai do Real Madrid? Ele ainda não renovou o contrato lá, a situação está um pouquinho emperrada e pode ir para o Arsenal. Cara, eu acho que para o Arsenal aqui, né? Eu gosto do Arsenal, acho que o Arsenal é um time interessante e seria um nome muito bom. Eu tenho curiosidade para ver o Vinícius Júnior ali atuando na Premier League, para ser sincero. E aquilo que a gente sempre fala sobre auge físico, né? Eu gosto sempre de citar isso aí. Cara, mas o auge físico do Vinícius Júnior é agora. Eu vi uma galera falando: olha, mas o Real Madrid quer vender o Vinícius Júnior agora para poder. Cara, eu acho que não faz sentido nenhum você vender o Vinícius Júnior agora, porque agora que na teoria, biologicamente, ele vai viver a melhor fase do seu futebol, né? Então por isso que tá valorizadíssimo, veio de uma Copa do Mundo, apesar do jogo contra a Noruega, sempre deixar claro, vem muito bem, né? E vem com números de protagonista, né? São duas temporadas ali muito parecidas, né? A de 24, 25 e 25, 26 são bem parecidas, que também lembram um pouco 22, 23 e tal. Cara, eu acho que ele entrega muito, né? Ele entrega muito, 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 muito. Assim, Vinícius Júnior não é aposta, né? Vinícius Júnior é garantia que vai ser um jogador importante, que vai entregar gols, vai entregar assistências, muito drible, muita velocidade. É muito bom jogador. Sei que na seleção o Vinícius Júnior ele deve um pouco, né? Eu digo até antes da Copa, tá? Acho que na Copa ele. Mas assim, deve um pouco comparado ao Real Madrid, que realmente é uma potência inesgotável e vem de muitos e muitos anos. Agora, se o Real Madrid fala assim, olha, a gente já daqui a 3 anos faz o quê? 10 anos de clube, né? Aí vai falar assim, poxa, olha, a gente já tá feliz, né? Porque o desempenho de Vinícius Júnior, como você pode ver aqui, olha só para você entender. A gente tem o Vinícius Júnior de 21, 22 para cima é loucura, tá? Essa temporada aqui, desse recorte, daqui da recorte 21, 22 para cima, olha essa regularidade. É bizarro, cara. É bizarro, né? Então, assim, é legal. Acho que ele já conquistou muita coisa, né, no Real Madrid. Então, assim, vale do Real para saber se tá na hora ou não de fechar um ciclo. Mas eu gosto muito do Real Madrid. E eu eu acho que é agora que o negócio vai ficar ainda mais absurdo para Vinícius Júnior, tá? 26 a 28, 29 anos é o auge do cara. É tudo que o cara pode chegar, né? Assim, na sua potência máxima. Vamos ver. Mas pro Arsenal seria um nomezaço. E o que eu falei, tenho muita curiosidade de ver Vinícius Júnior em um futebol inglês que é bem diferente, tem muita velocidade. Eu acho que ele vai brilhar muito. Eu tenho essa sensação que na Premier League, o Vini Júnior, no seu estilo de jogo, ele vai desequilibrar bastante. Vai desequilibrar muito. Apesar de ser, né, um futebol bem mais coletivo, né, de forma geral, mas como ele é o cara driblador, aquele cara, né, que quebra a linha, eu acho que ele vai fazer isso com muita maestria na Premier League. Acho que o Vinícius Júnior tem tudo para ser um bom jogador lá. Agora, pensa nessa grana aí, hein, Arsenal? E aí, é um investimento bem alto para no mínimo ali uns 4 anos de Vinícius Júnior arrebentando, né?
Vamos ver. Mas eu acho esses negócios assim muito absurdos, eu acho muito difícil de acontecer, né? Acho difícil, né? Vai depender do Real Madrid, né? Vai depender do Real Madrid e do Mourinho, né? O que ele tem ali preparado para Vinícius Júnior. Falando um pouquinho sobre Flamengo, olha só. Peñarol abriu negociações com o Nicolas de la Cruz. E o jogador via com bons olhos jogar lá, né? Já houve conversas entre os presidentes. Se o Flamengo aceitar emprestá-lo com um preço razoável, a operação pode concretizar. Por isso que eu tô achando, né? Eu acho que pagar o que o Flamengo pagou no De La Cruz, eu acho que ninguém vai ter essa coragem, né? Eu lembro que. O quê? Foi quase 100 milhões? Tu vai falar que não, né? Porque a gente vai falar, não, mas a negociação rolou 16 milhões de dólares, né? Mas, meu amigo, com comissão, com não sei o quê, né? Com luva. O Flamengo gastou mais de 100 milhões no De La Cruz, tá? Se botar na pontinha da caneta, gastou isso tudo. Então, assim, é um jogador que não joga, é um jogador que nunca consegue ficar saudável, né? É bem difícil a situação do Flamengo, desculpa, do Flamengo em relação a De La Cruz, tá? Mas é aquilo, né, cara? E é torcer pra emprestar ele e ver se ele rende alguma coisa, né? Porque no Flamengo não sei se vai fazer tanta diferença. Agora, um queria fazer diferenças absurdas é Luiz Henrique. Deus me livre de um trio Almada, Luiz Henrique e Pedro. Aí o Samuel Lino é banco, né? Aí não tem o que fazer. Mas assim, por que eu tô falando disso? A gente tem um tweet aqui da Raíssa Simplício dizendo que Luiz Henrique vê com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro, né? E o Flamengo monitora, né? Ao torcedor tricolor, que muito provavelmente está aqui, né? Eu, sinceramente, galera, o Luiz Henrique veio pro Brasil, mas pro Flu é zero condições financeiras, né? É zero condições do Fluminense conseguir fazer algo tão absurdo assim. Só se o Fluminense quisesse, talvez, uma peça tivesse uma peça que o Zenit quisesse muito, né? Porque o Zenit estava querendo incluir ali uma troca, né, Danilo por Luiz Henrique. Então, se o Fluminense tivesse algum jogador que o Zenit quisesse demais, aí o Fluminense poderia usar como moeda de troca para trazer o Luiz Henrique, mas não é o caso. Mas o Flamengo tem condições financeiras, eu acredito, né? De entrar nessa daí. A gente tem o Botafogo que abriu negociações, conversas, né? Só que o que prejudica o negócio do Botafogo é o fato do Danilo não querer ir para o Zenit. E no caso do Flamengo, muito provavelmente tem o dinheiro, né? Tem ali o money, né? E a gente tá falando de um jogador que é avaliado ali em 20, 25 milhões de euros. É muito bom jogador. É um jogador de altíssimo nível. O Luiz Henrique, quando costuma vir pro Brasil, ele vem para sobrar bastante, tá? É um jogador que sobra aqui, sobra aqui. Não tem muito o que falar, não, gente. Ele é muito acima da média pro Brasil. É, eu fico me perguntando assim no Luiz Henrique nas grandes, sabe? Igual o Ryan, né? Eu acho que o Ryan me surpreendeu muito, né? Ele foi Bournemouth e ali ele arrebentou. De cara, ele já se adaptou bem. É o cara que joga futebol, né? Pô, queria ver isso de Luiz Henrique, né? Jogando ali lá fora, em grandes competições, em grandes campeonatos, né? Pra Rússia, sinceramente. Quem não joga na Rússia, né, cara? Qualquer um joga na Rússia, assim. Um jogador de tecnicamente médio, né? E o Luiz Henrique é acima da média. Pra Rússia e pro Brasil, então, ele acaba sobrando, né? Aí aqui é aquela famosa quem tem dinheiro, né? Quem tem dinheiro leva, né? Não tem muito o que fazer, não. Né? Infelizmente o Fluminense, eu falo infelizmente por ser tricolor, mas a gente não tem essa condição de entrar nessa briga aí. Porque Luiz Henrique é tudo que um Fluminense precisa. O Fluminense hoje tem pontas como Kevin Serna, pelo amor de Deus. Tem Canóbio também, né? Então, pro Fluminense falta esse ponta, né? Esse cara indiscutível que, pô, vai agregar muito na lateral e tal, né? Nas regiões extremas do campo. Não tem e não tem dinheiro. Então não tem dinheiro. Mas o amor foi criado no Fluminense. Esquece isso aí, filho. Esquece essa parada aí. Essa parada de amor, gratidão, esquece. Agora, pro Flamengo, pô, Deus me livre. É papo de ter um dos melhores ataques, né, do país ali. Você bota um Almada, você bota um Pedro, você bota um Luiz Henrique, ainda tem um Samuel Lino correndo por fora ali, né? É um time, é um ataque muito avassalador, né? Com muita criatividade, com a bola no pé, cria, sem a bola, muita movimentação no contra-ataque.
É o famoso quem tem, né? O fato de ter dinheiro ajuda bastante se você também for inteligente, né? Não ficar investindo muito dinheiro em barangas do futebol aí, que só é caro, né? E comissões e é isso, né? O futebol brasileiro se tornou muito essa parada aí. Então é isso, meus queridos. O que eu tenho a dizer pra vocês é isso. Eu vejo o Luiz Henrique querendo voltar pro Brasil, só que os clubes meio que poucos são os clubes que conseguem arcar com essa, né, com essa quantia ali, né? Por isso que eu falo, Luiz Henrique quer voltar pro Brasil. Fluminense, já de cá, nem trouxe lá na hora do Fluxo, não. Porque aí já acho que é, sabe, papo de muita gente que não tem noção. Lembrando que o Fluminense vendeu o Bernal para pagar outras parcelas de outros jogadores e tal. Mas é isso, galera. Vamos ver o que vai acontecer. Mas parece que o Luiz Henrique vem pro Brasil mesmo, hein? E aí, cabe no seu time? Tá afim de Luiz Henrique? Gosta do jogador? Não gosta? Comente aí. Ó, Thiago na linha, saindo. Mas em breve a gente volta com mais informações. Valeu, pessoal.